É a terceira vez que eu estou começando esse vídeo. É a terceira vez. Os remasters e remakes precisam melhorar. Se for pra fazer remaster de jogos, que realmente sejam remasters e remakes, não que sejam portes mal feitos. E eu claramente não estou mandando direta pra nenhuma empresa com isso. E é isso que eu vou te falar hoje. Sempre lembrando o seguinte, essa é a minha opinião, João, não reclama não. Remaster também é uma coisa muito comum para empresas que não querem de forma alguma fazer alguma franquia ou jogo novo. Certo, Capcom? Street Fighter e Resident Evil pra sempre? Os remakes estão virando cada vez mais comuns. Ao invés de ser algo realmente importante e um jogo realmente feito com carinho, às vezes parece mais um desrespeito com a obra original, assim como foi o GTA Trilogy, por exemplo. E remasters, por mais que ainda não possuem qualquer responsabilidade de mudar a obra original no seu gráfico, ainda assim deveria ser feito de algo bom. Deveria ter sido feito por empresas competentes, mesmo que não sejam as empresas certas, mas que pelo menos seja algo feito com carinho. O remaster, para quem não sabe, tem o dever de manter toda a essência e experiência do jogo, geralmente alterando coisas pequenas, mas mantendo toda a experiência da obra original. Um exemplo bom seria o remaster de The Last of Us Part 1 para PC. É um gráfico bom? Discutível, mas com certeza ele é um remaster, porque ele não muda nada no seu gráfico, para pior. Mas o mais gritante de remaster é justamente o gráfico, porque de resto, tudo a obra original vai ser mantido. Enquanto o remake é outra coisa. Puxa a memória Final Fantasy VII aí, cara. Alterar a obra original para se encaixar no molde atual de jogos. Isso geralmente significa mudar gameplay, gráfico e até mesmo partes inteiras. Como, por exemplo, a Torre do Relógio. Mas o principal talvez seja Final Fantasy VII, que mudou tudo, a não ser a história, mas partes do jogo foram alternadas, personagens foram retirados, personagens foram adicionados. Então talvez o Final Fantasy VII seja o melhor exemplo de um remake, realmente dito. Por mais que a história principal ainda está ali, eles alteraram muitas coisas. Agora vem a maior questão de todas. Quanto tempo de um lançamento de jogo até um remake ou um remaster ser feito? E para isso eu vou dar alguns exemplos para vocês. God of War 3 merecia um remaster? Com uma diferença de geração? Com poucos anos de diferença? Zelda Twilight Princess precisava de um remaster de novo, com uma geração, que faria muito mais sentido lançar esse jogo pro Switch do que pro Wii U. E principalmente, The Last of Us precisa de 2 remasters? The Last of Us 1 e 2, esses dois precisam de remaster? O The Last of Us está em PS3, PS4, PS5, você não precisa de um remaster para esses 3 jogos. Ah, mas é que ele vai ser lançado para PC. Faz um port, os jogos não precisam de remaster para vender pelo triplo do preço. God of War 3, The Last of Us 1, The Zelda Twilight Princess, Final Fantasy X e X2, Ico e Shadow of the Colossus de PlayStation 3, todos são remasters com menos de uma geração. É a geração, acabou uma geração no segundo e já estão lá. Ico e Shadow of the Colossus eu entendo porque são jogos que realmente não possuem continuações. Mas mesmo assim, essas continuações não fizeram nada. Ico e Shadow of the Colossus de PlayStation 3 é ótimo, eu amo, é um dos meus jogos favoritos. Shadow of the Colossus é meu jogo favorito de PlayStation 2. Mas não precisava de uma versão para PlayStation 2, para PlayStation 3. Final Fantasy X e X2 é outro exemplo claro, não precisava de versão remaster para PlayStation 3 ou para Xbox 360. A única coisa que poderia explicar isso se são exclusivos. O Final Fantasy X é exclusivo. O jogo é exclusivo de PlayStation 2, ninguém teve o Xbox original, cara. E se você fosse jogar isso aí, é muito mais provável você comprar o PlayStation 2 do que o remaster pelo triplo do preço do original. Mas dentre todos esses exclusivos que recebeu remaster para outra plataforma, foi o The Last of Us 1. É o maior exclusivo que recebeu um remaster para outra plataforma. E ainda assim, aqueles gráficos me assombram até hoje. E se você pensa que remakes estão muito melhores, há formas de combater esse argumento. Geralmente o remake ele é tratado realmente como uma grande produção. Enquanto remasters, como por exemplo Dark Souls Remaster, é tratado como um projeto menor, outros jogos são tratados, os remakes são tratados como projetos grandes. Mas dá pra rebater esse argumento, como por exemplo Demon Souls. Demon Souls Remake não é um remake. Muda inteiramente o gráfico, mas o jogo em si é o mesmo. Poucas alterações foram feitas no gameplay, a forma de contar a história é a mesma, a única coisa que mudaram foram os gráficos. E eu amo Demon Souls, sou muito fã de toda a franquia Souls, mas não dá pra aceitar aquilo como remake. O jogo tem a jogabilidade do PlayStation 3 toda travada. E pouquíssimas coisas, em geral, mudaram sem seu gráfico. O gráfico de Demon Souls é impressionante, mas o resto... E se você considera Pokémon Let's Go como remakes,
pode botar eles nessa lista também, irmão. Eu não considero, honestamente eu não considero, eu acho que mudaram demais pra até serem considerados remakes. Mas fazer um remake tão mal feito dos melhores jogos de Pokémon, na minha opinião, que é o Fire Red e Leaf Green, e da melhor geração também, na minha opinião, que eu não vou mentir, eu sou um pouco saudosista com isso, a geração de Kanto é a minha favorita, é um desrespeito com toda a franquia Pokémon. Mas calma, que eu tô aqui pra ser uma pessoa calma, eu tô calmo, entende? Vamos falar de outras coisas, como por exemplo os lançamentos de remakes e remasters confirmados pra esse ano ou pra ano que vem. E sim, eu vou citar os melhores, mas a gente vai citar os piores juntos. Vamos começar com os melhores, só pra gente começar leve. The Last of Us 2 não precisa de remaster. Eu falei que ia começar com os melhores, né? Mudei de opinião, vou começar pelos piores. The Last of Us 2 não precisa de remaster. Não tem necessidade de um remaster. Um port? Sim. Remaster? Nope. O jogo está disponível em ambas plataformas. O jogo não envelheceu mal e os gráficos estão lindos. Talvez seja o remaster mais desnecessário dessa lista toda. O pior é que provavelmente vai ser um dos mais bem lançados. A gente sabe que a Naughty Dog não costuma errar quando o assunto é gameplay. Em histórias eu acho que a Naughty Dog dá suas cambaleadas. Mas em questão de gameplay a gente sabe que a Naughty Dog nunca erra. Luigi's Mansion 2 receberá uma versão em HD. E eu acho o jogo muito bom. É muito divertido. Se você não jogou eu recomendo muito. Mas talvez, só talvez, o melhor seria lançar uma sequência do Luigi's Mansion 3. Visto que o Luigi's Mansion 3 trouxe uma atenção muito boa para a franquia, vale mais a pena, ao meu ver, uma continuação que vai explicar algo totalmente novo do que um remaster. Mas essa é a minha opinião, eu sei que muita gente não vai concordar comigo. E outro que eu sei que muita gente não concorda é o Lollipop Chainsaw. Da lista dos piores ele é o melhor, porque esse jogo é muito divertido. É ridículo, é tosco, é trash, mas eu acho muito bom. Porém, eu não sei se eu acho o remaster uma coisa tão bom, remake, né? Principalmente quando a gente considera que a empresa que fez o Lollipop Chainsaw fez No More Heroes. E eu, pessoalmente, seria muito mais a favor de um remake de No More Heroes do que de Lollipop Chainsaw. Mas, de novo, essa é a minha opinião. Mas agora, existem remakes que realmente são necessários. E pra mim, o que estreia isso é Silent Hill 2. Quantos anos a gente tá sem um Silent Hill bom e principalmente sem jogos survival horrors realmente bons? Nós tivemos pouquíssimos nos últimos anos. Eu botaria Resident Evil 7 fácil nessa lista. E por mais que eu goste de Resident Evil Village, ele não é um jogo de terror. Ele é um jogo muito mais aventura do que terror. Ainda assim que eu gosto, mas pra mim, o jogo de survival horror que mais me impactou foi o Resident Evil 7, por trazer uma franquia de volta dos mortos depois da bosta que o 6 foi. Mas desde o cancelamento de Silent Hills, a gente não recebeu nada de novo da franquia. Recebeu agora o melhor Silent Hill já feito, e agora refeito com os gráficos atuais, e um filme, né? Aparentemente um filme. Não li muito bem sobre isso, mas aparentemente sim, nós temos um filme de Silent Hill. Esse é o maior acerto de remake dos últimos anos, sem dúvida. E ainda bem que a gente está vendo a Konami voltar um pouco, pelo menos. Depois de tantos anos ruins que está tendo, eu realmente espero que isso seja um bom pontapé pra gente ver talvez um possível remake do Symphony of the Night. Talvez esteja sonhando alto demais, mas é bom ver que Silent Hill está voltando e o melhor jogo vai chegar pra gente já já. E agora, o que eu vou quebrar a perna por falar de não precisar de remakes e ser melhor uma continuação, mas pra mim, Paper Mario. Olha ali, ó, meu celular me ferrando. Paper Mario The Thousand Year Door. Perfeito, ótimo remake, remaster, né? Ele vai chegar pro Switch, né? Eu acho que é difícil falar de Paper Mario. Muita gente não gosta do Super Paper Mario, que eu inclusive também não sou muito fã. Mas pelo menos agora a gente vai ter realmente um jogo do Mario refeito, não um emulador de 3 jogos do Mario, né? Pelo amor de Deus, o que foi o Mario 3D? E se eu não citasse o perfeccionismo que foi o remake do R2, eu acho que seria muita sacanagem. Resident Evil 2 é um verdadeiro remake. Aquilo é refazer um jogo melhorando a obra original, mesmo que a obra original ainda seja muito bom. Eles atualizaram um jogo que, por mais que seja ultrapassado, é um excelente jogo, mas ainda assim conseguiram ir além. Então, na minha opinião, humilde opinião, Resident Evil 2 foi um puta acerto. Bem melhor do que o 3. E por fim, eu vou falar aqui apenas 4 jogos que eu acho que precisam urgente de um remake ou remaster. O primeiro é Bully.
unânime, né? Todo mundo sabe, eu sei que provavelmente isso nunca vai acontecer, mas um remake de Bully para os moldes atuais seria incrível. Todo o cenário da escola de volta e a jogabilidade mais fluida, com mais conteúdo extra principalmente, eu acho que ficaria incrível. Um remake de Bully pra amanhã, por favor. Chrono Trigger. Mais um que nunca vai acontecer. Mas, posso sonhar, né? Existe motivo para esse jogo ser tão amado e é a experiência completa, com muitos finais, muitos personagens incríveis, uma história muito imersiva. Imagine esse jogo sendo refeito hoje em dia com modelos 3D, os moldes de Final Fantasy VII Remake, aquele grande mapa que tinha no Super Nintendo, só que agora você dentro do mapa e não andando sobre ele. Eu acho que seria perfeito. As obras do Deus Akira Toriyama, que agora descansa em paz, por favor, tragam esse jogo de volta, cara. Para Sativ, talvez muitos nem conheçam esse jogo, mas é um marco pro PlayStation 1. Cara, esse jogo é um marco de narrativa e gameplay. É um jogo de survival horror, não de survival horror, desculpa, de terror com um RPG de uma forma tão genial e fora da caixa, cara. E a história de Parasite Eve é, na minha opinião, a mais diferenciada e mais bem feita de survival horror da história do PlayStation 1. E sim, eu falo isso sabendo que existe Silent Hill 1. Mas pra mim não existe nada que bate a história de Parasite Eve no PlayStation 1. Pena que não existe nem rumor nem nada de que esse remake ou remaster poderia ser feito. E por último, eu vou dar uma surpresinha de Legacy of Kain Soul River. Me dá um remake de um jogo incrível que tem tudo pra ter uma das artes mais bem feitas da geração, Soul River. Talvez você, que tem a minha idade, não conheça esse jogo, mas pergunta pros seus pais aí, que cresceram jogando Super Nintendo, foram pro PlayStation 1, provavelmente eles conhecem esse jogo. Esse jogo foi um marco muito grande, ele foi muito diferenciado, ele foi um jogo muito à frente. Pena que ele nunca conseguiu avançar. Ele teve sequências, mas infelizmente nenhuma delas voltou a ser o que era o Legacy of Kain Soul River. Uma gameplay atualizada com os mapas e temáticas lindas de volta, cara, isso é um sonho. E o sonho não é que esse, é apenas você deixando esse like nesse vídeo. Valeu, falou, até. Adeus.